tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 3 de outubro de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2436. Ele tem 7 páginas, 56 logias e 20 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 14 máximos. O tema é heresiologia. A especialidade é a descrenciologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana professora Eliana, está aí muito bem assessorada hoje. Para o que deve é. Definição. A heresiologia é a ciência ou especialidade historiográfica aplicada ao estudo técnico das heresias, heterodoxias, dissidências, divergências de pensamento, individuais ou coletivas, e as consequentes mega censuras, perseguições e repressões decorrentes. Autonomia pensênica. A forma holopensênica homeostática do ceticismo otimista cosmoético, que é o COC. A autopensenidade questionadora. O estudo do pensamento divergente. As fontes históricas confiáveis. A apostasia enquanto marx-dissidência. As heresias medievais. A heresia enquanto crime lesa a majestade. A epistolografia dos religiosos ortodoxos denunciando as heterodoxias do medievo. A hostilidade contra o pensamento livre. A perseguição aos integrantes de grupos divergentes. Eu chamo a atenção que tem muito mais aí, eu não li tudo. Agora, nós temos, ao pesquisar temas polêmicos, a ausência ou a autovivência do estado vibracional profilático é muito importante. E retrofatos históricos sangrentos. O sobrepairamento necessário nas autopesquisas retrocognitivas. As interprisões seculares geradas pela repressão às heresias. O estudo necessário da baratrosferologia. A assistência pós-dessomática com os réus fanáticas religiosas. Na argumentologia, nós temos aí o tópico da historiografologia, com as 3 principais fontes historiográficas remanescentes sobre as heresias medievais. Cartas dos polemistas da ICAR. Manuais antiheréticos da Inquisição. Processos inquisitoriais detalhados. Agora tem o tópico da exclusão com 15 perfis de consciências marginalizadas do período frequentemente criminalizada por comportamento herético. Aqui é apenas o perfil, não fala das pessoas. Agora, na heresiografia, nós temos 8 personalidades históricas, não fala das pessoas, que foram indicadas ou indiciadas por heresias. Agora, na remissiologia, dos 15 itens, nós destacamos adversário ideológico, antidogmática, antidoutrinação, descrenciologia e exumação historiográfica. Frase enfática. O estudo das heresias traz à tona a profilaxia ainda necessária a toda consciência da homo-mulher perante as neo-ideias e verdades relativas através do scanner da descrenciologia. Você já desfruta de liberdade consciencial para expressar as próprias ideias sem medo de represálias? Já refletiu sobre a autorrepressão ideativa figurar entre as piores autoflagelações evolutivas? Na bibliografia específica, nós chamamos a atenção para a pessoa ver os detalhes, que tem 11 fontes bibliográficas. Agora, na mega-análise, são 20 itens aqui com o João Paulo. Divergência, neopensene, repressão, sacralização e perseguição. Monovisão, abertismo, dogmatismo, antitradicionalismo e convencionalismo. Conservantismo, neomedievalismo, verponofobia, autonomologia, liberologia. Paradireitologia, descrenciologia, discordanciologia, refutaciologia, historiografologia. Agora, o verbete de hoje é africanismologia, o argumento é historiografológico.
Nós já falamos alguma coisa disso aqui numa mini tertúlia. Mas aqui parece que a gente ainda não trouxe. Falou que eu trouxe, mas eu acho que não, foi numa mini tertúlia. Agora, eu chamo a atenção aí para a pessoa ver na conclusão esses itens que nós temos aí, são 60 itens para a pessoa pensar sobre o processo da África. Agora, nós temos aqui, eu quero responder o nosso Marco Antônio sobre o caso do PD. PD, vocês sabem, é o que eu chamo de princípio da descrença. Agora, Marco, você pode usar à vontade, está tudo certo. Agora, a única coisa que eu te peço é o seguinte, fala também na descrenciologia, que é a especialidade nossa, que estuda o princípio da descrença. E outra coisa séria, nós temos um banner. Seria bom aí o estúdio colocar o banner lá para ele ver o que é o banner, ele saber o que é o banner da descrenciologia. Porque esse nosso amigo, ele é professor, e ele fala isso nas aulas dele, sobre o princípio da descrença. E ele sabe que o processo, ele nem sabia do nome disso. Ele agora que descobriu que a gente existe. Ele já me conhece há muito tempo, desde a década de 90. Agora, Marco, então, entra nessa, olha a descrenciologia e vê se na sua escola eles permitem colocar esse banner. Até agora, nós não conseguimos colocar isso em parte nenhuma, a não ser nas instituições conscienciológicas. Olha bem isso, vale a pena. Na listagem da página 29 da conclusão do DAC, por que o senhor cita Assurbanipal, item 15, o criador da primeira biblioteca conhecida deste planeta, a biblioteca de Nínive, localizada no atual Iraque, mas que era assírio e não era africano? Não, eu não estou falando, não interessa onde é que a pessoa nasceu, interessa o que ela fez. Agora, Iraque, a primeira biblioteca, você não acha que é importante a gente falar que isso tem África no meio? É isso que eu estou falando, Assurbanipal, ele tem relação por causa disso. Tem sua racionalidade lógica. É muito importante tomar maior consciência quanto aos eventos históricos que ocorreram na África. Ao se falar nesse continente, ainda há muito preconceito, principalmente racial. No entanto, não podemos esquecer que grande parte dos recursos naturais utilizados por outros continentes são produzidos na África. Vale lembrar também de nossas contas correntes locais com este continente. Nesse aspecto, como e quando os intermissivistas farão a tarde de maneira mais intensa aqui. Olha, você é um corifeu, é uma pioneira, está abrindo o caminho. Vamos ver se outros vão seguir. Quem está falando é a Juliana. Então vamos esperar que outros também sigam. Quem é que quer ir para a África aí? Vamos ver. Vamos conversar aí que parece que o nosso amigo, sabe, o Wagner Alegrete está aí. Eu vou conversar com ele para ele saber como é que é o processo da África, para incentivar a turma para ir para a África, daqui para lá, com a IAC. Só um esclarecimento aqui, o que o teletertuliano perguntou, Assurbanipal, né? Rei da Síria conquistou o Baixo Egito em 664 a.C. Não, ele está né? por fora. Ele teve uma Isso aqui relação... está no dicionário de africanismo. Pois é, ele teve uma relação enorme com o processo. Então ele conquistou o Baixo Egito e tem relação. Por isso que eu coloquei, mas não é, o processo da biblioteca também é muito sério. Agora veja, o povo fica falando que lá só tem analfabeto, a primeira biblioteca foi de lá. Não interessa, é gente que mexeu lá. Professor? Sim. Falando de África, ontem o Pina mandou um e-mail para a gente dizendo que agora eles têm sede própria lá e que já estão dando o primeiro CIP lá já. Ao CIP? Aonde ele está atualmente? Angola. É em Angola mesmo, tá? Então é bom a Juliana saber que tem o Pina lá na Angola atualmente, dando CIP. É bom. Uma vez que se tenha conhecimento do significado de 30 desse conjunto de 60 vocábulos da exemplologia, da conclusão, de que modo adentrar mais profundamente no caminho da erudição nas linhas cognitivas da antiguidade africana? Como evocar nossa holo-memória de maneira mais efetiva? Já estive na África 3 vezes, e lá tudo é muito conhecido. Mostra aí esse livro aí para nós. Mostra que esse livro aí, você pode começar entendendo que esse livro é muito bom, é a antiguidade africana. É muito bom. Aí, fala tudo isso que eu estou dizendo e mais alguma coisa. Tem que aproximar um pouco mais. Dicionário da Antiguidade Africana. Antiguidade Africana. É só procurar o dicionário da Antiguidade Africana. Vocês aí vão ver muita coisa que eu falei e mais coisa ainda do que aquilo que eu disse.
Civilização Brasileira. Isso aí é um livro. Agora, a verbetógrafa aí, é pareliana. Na Pensenologia, página 1, terceira linha. Poderia abordar a forma holopensênica homeostática do ceticismo otimista cosmoético, que é o COP. Bom, aqui dentro da proposta do verbete, né, de falar sobre, a gente fala de descrenciologia, de livre pensamento, né, de liberdade de auto-pensenizar, acho que uma forma holopensênica homeostática que propicia, que favorece, né, a postura do ceticismo otimista cosmoético é uma situação das melhores, e é ideal. Então essa é a ideia, né, reforçar a necessidade que a gente crie, que a gente, né, construa formas holopensênicas, homeostáticas do ceticismo otimista cosmoético, o COC, né, já bem conhecido aqui na Conscienciologia. Essa foi a ideia. Agora, Fatologia, página 1, final da primeira linha. Poderia explicar a apostasia enquanto maxi-dissidência? Sim. A apostasia, ela significa a renúncia, né, o abandono de uma religião, de uma crença, de uma fé. E a gente tem vários casos, e aqui na Cognópolis nós temos, na Conscienciologia nós temos vários casos, e um dos casos fartamente registrado, né, pelo professor Marcelo da Luz, no livro dele, Onde a Religião Termina, onde ele fez esse processo, a apostasia, e se tratou, sem dúvida, de uma maxi-dissidência, de um processo bastante otimizador da proex pessoal. E esse livro é extremamente esclarecedor. Nesse livro ele fala também das heresias, e ele é um caso, né, que vale a pena conhecer. Talvez o melhor caso que eu possa citar de apostasia. Em Tecnologia, página 2, quarta linha. Poderia relatar a técnica da veste única, quebrando convencionalismos escravizantes? Eu não entendo nada disso, não é? O professor foi que lançou essa moda, essa técnica, tem um verbete com este nome, e é essa proposta de usar, né, a veste única, no caso o branco, a cor branca, né, como uma espécie de, quase de uniforme, né, de criar um estilo, um jeito pessoal. Criar um tipo. Um tipo, né, um estilo pessoal, e pela facilidade, pela praticidade também que essa veste única proporciona. Havia uma pessoa na televisão que chamava Clodovil, o Clodô. Clodô, sim. Agora, o que se chama? O Clodô, eu conheci bem o Clodô. Ele fazia projeção. Ele encontrou com a mãe dele fora do corpo. Então eu ia no programa dele e ele falava para mim assim: você criou um tipo. Ele era figurinista, ele entendia de roupa. Tipo assim, você criou um tipo. Aonde você chega, se tiver cuidado, rouba a cena. Então não fica falando, nem chama o meu povo aí, que está aí, sabe, na audiência, porque senão eu perco o programa. Isso é ele falando sério para mim, fora do programa. E ele era estrela máxima, né? Ele falava que eu criei um tipo, eu tinha razão. Aí eu virei para ele e falei assim: eu criei um tipo, mas estudei isso para fazer isso em Hollywood. Tudo foi estudado. A verbetógrafa, poderia nos explicar em detalhes, na Estrangeirismologia, página 1, segunda linha, a chanson de la croisade albigeoise? A chanson de la croisade albigeoise, ou seja, a canção da cruzada albigense, né? A cruzada albigense foi uma forte repressão, né, da igreja e da monarquia francesa aos cátaros, a heresia cátara no sul da França. E era muito comum na época os trovadores, os cancioneiros, que, vamos dizer assim, os atuais repórteres, né, jornalistas, assim, repórteres de guerra, de campo, eles acompanhavam essa cruzada que foi, né, dizimando aí, foi atacando cidade por cidade do Languedoc, começou por Béziers, onde foi um massacre terrível, e essa chanson, então, essa canção, em milhares de versos, foi relatando, foi contando o processo que acontecia. E é hoje uma das poucas fontes que a gente tem sobre o processo, já que todo, isso foi no século XII, né? 12 e 13 foi a questão maior dos cátaros.
Então, essa chanson acabou sendo, claro que era a versão oficial, era a versão encomendada da igreja, do líder da cruzada, da monarquia francesa, mas assim mesmo contou muita coisa sobre os fatos históricos. Agora, nós temos aí Onomasiologia, página 5, a relação entre os seguidores do catarismo, adoradores de gatos, e os membros atuais do CCCI com seus gatos. Opa! Isso aí é com você. Eu fiz uma pesquisa, e eu tenho até um artigo na revista Consciência, que eu apresentei num congresso de pesquisologia, onde eu proponho uma hipótese que a gente poderia pensar numa semelhança relativa, se todos nós ressomamos, e já estivemos em muitos momentos da história, quem sabe por aqui tem talvez um número razoável de ex-cátaros. Eu faço até uma certa relação. E o apreço nosso por gatos é evidente, né? Nós temos assim, um grande apreço por gatos, e a origem, né, de cátaros vem de... comumente se fala que é questão de puros, né, em grego, mas os historiadores mesmo encontraram a origem na palavra gato, de Katzen em alemão. Agora, a parte que me toca, seria bom eu falar uma pois coisa, não, porque eu falo mais aqui em gato. Então deixa eu falar só uma coisa. Eu tinha um gato que chamava Tales de Mileto, que é o nome do grande filósofo. Ele era um filósofo, o gatinho. Agora, o que se passa? Uma beleza de gato. Agora, ele já morreu. Ele morreu aí com a gente, já tinha uma certa idade, tudo. Mas agora, o que se passa? Um dia, eu estava lá trabalhando, no período antilucano, mexendo com o processo, quando eu estava fora do corpo, fiz o processo da descoincidência, e começou a aparecer uma opção de coisa, lá mudou tudo. Quando eu olhei para ele, eu vi uma das gárgulas que eu tinha feito. Então eu vi que ele era o modelo que eu fiz a gárgula, era o mesmo gato. Então esse negócio de gato é muito mais sério que os templários, que essa bobajada toda que eles falam. Outra coisa, o gato já era animal sagrado na antiguidade. Uma porção de iniciações, uma série de condições disso aí. Então a gente tem que ir com calma com isso, não é bem assim não. Agora aqui, no verbete do DAC, poderia esclarecer o 11º item, Aquetatum, da Exemplologia, página 30, por acaso tem a ver com o faraó Akhenaton? Não, companheiro, vamos devagar. Akhenaton é o nome adotado por Amenhotep IV, 10º faraó da 18ª dinastia egípcia, depois que impôs o culto a Atom, divindade solar, sob o culto a Amun. E aí vem, entronizado no novo império, tal. Isso é muito antes da Era Comum. Agora, Aquetatum, que é o que você quer saber, que é outra coisa. Cidade construída por Akhenaton para substituir Tebas como capital do Egito. Situava-se na atual Tel El Amarna, e seu nome significava horizonte de Atom. Tá ok? Aí nós estamos dando que o dicionário já me valeu aí hoje, tá vendo? Eu estou falando as coisas. Agora, professora Eliana, em tecnologia, página 2, segunda linha, poderia comentar a técnica tertuliária aplicada aos tímidos mentais somáticos? A técnica tertuliária é a técnica de estar presente nas tertúlias, fazer perguntas, né, colocar aí argumentos, refutar e, completando essa técnica, vir aqui apresentar e defender o seu verbete. Agora aqui para você. Não acha irônico que uma das personalidades mais famosas sentenciadas à morte por heresia seja Jesus de Nazaré? Não considero, né? A questão, até onde se sabe dessa personalidade, que há muito pouco registro histórico, né, de fato, fonte historiográfica confiável, ele se tornou uma pessoa, um inimigo político, um opositor político. E a sua morte foi muito mais política do que por qualquer coisa, pelo que eu entendo, pelo que eu já estudei. Dendera é uma das cidades do Egito. O Egito teria sido construído por um grupo deserdado de um planeta avançado.
Os motivos do degredo seriam éticos. As cidades egípcias, cada uma dessas e todas em conjunto, foram construídas na égide de acelerar a evolução da consciência. Mas toda a cidade sempre foi, não tem novidade. Gentileza comentar se a informativa procede e cotejar uma panorâmica da parasociologia egípcia e nossa condição de conscienciólogo numa mega proex grupal. O que eu vejo é o seguinte, todo mundo está junto com todo mundo e tem muita coisa para fazer, de modo que é preciso ver o que a gente faz com isso tudo e ver como é que fica. Agora, vamos lá na dendeira. O que diz o dicionário? Cidade egípcia dedicada ao culto da deusa Fênix ou Hathor, uma das cidades mais antigas do Egito faraônico, sob a capital do sexto, nono do Alto Egito e a necrópole do Antigo Império. O nome, segundo Dalmas, deriva do egípcio Tentires, significando pertencente à deusa. Isso aqui é a dendeira. Estou dando para você o que está aqui no Dicionário da Antiguidade Africana do Ney Lopes. O Ney Lopes estudou muito isso, ele é do Brasil, um grande cara. Agora, o recebimento de uma tarefa interassistencial anônima, infiltração cosmoética, em que a consciência está consciente disso, poderia ser considerado um aporte existencial? Até um aporte, mas é um aporte extra. De que modo analisa essa situação com a proex dessa consciência? Não, isso aí pode ser uma infiltração. A infiltração, no caso, não é bem um aporte, é mais um extra, é um adendo da proex. Então, isso aí que você tem que pensar. Isso é a Juliana que está perguntando. Agora, seu caso é preciso ver, você que tem que analisar. Você está dentro da proex inteiramente aí, ou está ainda dentro de uma infiltração? Ela que sabe. Agora, gente, eu quero dizer para vocês aqui as pontuações do Longevitar, que foi o terceiro encontro anteontem. Foi o Centro de Convivência do Idoso. Participantes 67, 43 da SOCIM e 24 da CCCI. Apresentações foram 5. Agora, as palestras foram Fonoaudiologia e Saúde Integral, Alimentação na Melhor Idade, Dimensões do Bem Viver, Isso é as dinâmicas. E também teve atividade prática, técnicas posturais e alongamento. Tem que ter, né? Alongamento. Faltou o negócio de abaixar e suspender o agachamento. Esse aí seria bom. Esse aí a maioria precisa. Ia ser uma barulhada que a gente tinha escutado aqui. Agora, gente, eu estou querendo mostrar para vocês que acabou de sair aqui as pontuações do CAEC, feita aí pela professora Cristiane, que é o seguinte: são 815 mil artefatos de saber da holoteca, 90 mil livros e obras escritas, 515 mil recortes de periódico, 693 voluntários residentes aqui em Foz, todos que mudaram a residência para cá, 266 tenepsistas na comunidade. Só aqui tem 266, pensa bem pelo mundo afora. Agora, 155 professores da comunidade, 84 psicólogos, 40 médicos, 36 engenheiros e 30 advogados. Essas são as últimas pontuações que nós temos aqui. Vale a pena pensar nisso. Esses totais, como é que a coisa tem aumentado com o tempo. Agora, eu entrego então agora a professora Eliana para vocês. Eliana, aqui no B, eu comecei a ler aqui a fatologia e me chamou a atenção a questão da Inquisição aqui embaixo. Eu queria fazer uma pergunta para você. Se teve muito contrafluxo, muito trabalho, muita dificuldade para redigir esse verbete? Não tive contrafluxo propriamente, mas claro que tem pressão, né? É um tema aí que mexe bastante, a gente faz algumas exumações aí, mas não, né? Eu uso a técnica, Jorge, que eu digo ali na parafatologia, que eu indico, que é EV profilático, né? Ao pesquisar esses temas polêmicos e alguns retrofatos históricos sangrentos, e também o sobrepairamento. Eu já mexi bastante com a questão do catarismo, do estudo, né, desse processo, e eu desenvolvi essa técnica, assim.
Eu vejo algumas questões relativas a mim, né? Identifico claramente, mas eu consigo sobrepairar. Agora, tem pressão, evoca consciências, enfim, a gente acaba, né, tendo que lidar também com isso. Mas vai da tua postura também, né, ao mexer com um tema como esse. Mas foi tranquilo. Eu estou falando até pela sincronicidade. Segunda-feira eu estava no fichamento do Luciclo, me chamou a atenção a pasta da Inquisição. E eu fiz alguns fichamentos lá. E eu vi uma reportagem de uma judia brasileira, não sei se você chegou a ver, uma escritora, que ela pesquisou os efeitos da Inquisição no Brasil, na Torre do Tombo, lá em Portugal. E ela descobriu que vários brasileiros foram levados para lá e foram queimados, né, em 1720, 1730, mas na verdade a questão toda era por causa do dinheiro, como você está falando aqui, por causa dos bens, porque os que eram pobres, eles tinham, assim, penalidades mínimas, né? Penitência, não sei o quê. Aqueles que tinham dinheiro e tinham grandes riquezas, eles eram levados até Portugal, julgados mesmo pela igreja, confiscava tudo e queimava, para não ficar nenhum problema para trás. Eu achei uma sincronicidade muito grande você estar fazendo esse tema e eu ter lido isso segunda-feira. A Inquisição em Portugal, na Espanha, nem se fala, mas em Portugal, ela foi bastante forte também. A gente às vezes não estuda tanto, né? Não conhece tanto. Mas ela foi bastante... Escuta uma coisa, esse é o seu 13º? 13º bebê. Tá bom. Eu quero dizer para vocês que no dia de hoje nós estamos completando 184 neoverbetógrafos. Comigo, 185. Estamos caminhando para os 500, lembra-se? Agora, dos novos, já tem 458 verbetes que a turma já escreveu até agora. 458. Daqui a pouco eles estão me alcançando. Os 2.000. Já está chegando um quarto. Pouquinho. Está entendendo? Trabalhar muito, né, professor? Muito ainda. Eliana, por gentileza. É o seguinte, casualmente, eu verifiquei que existe um livro de um, acho que mexicano, José Pascual Almazán. Ele fala de um dissidente de Lutero, eu acho que um personagem, Ernesto Gutzerzik, certo? Só para ilustração. E casualmente, adivinha o cognome que ele tinha. Não sei de onde que tiraram. Eucárdio. Ele era seguidor de Lutero, foi professor de Lovaina. Era de origem flamenga. Então, nesse romance, ele conta toda a história desse personagem. É um personagem... Parece que é um personagem, mas que ele foi um dos seguidores de Lutero. Sim. Não sei se existiu ou não. Apenas, apenas para conhecimento e orientação. Não estudei tanto assim, aliás, né? Começo só, mas não encontrei esse. Não, mas só também chamou a atenção pelo meu nome, né? Ok, por seu mas nome. A pergunta que eu queria fazer é justamente na página 5, na heresiografia. Você citou vários nomes e por que não citou João Calvino? Ele não teve tanta importância? Pois, sabe, Eucárdio, tem muitos nomes. Infelizmente, muita gente, né, foi acusada de heresia. Muitos foram para a fogueira, alguns não. Aqui desses 8, 5 receberam a pena capital. E eu fiz uma seleção, né, de algumas áreas e de alguns nomes aí mais conhecidos, mas ficou muito nome de fora. João Calvino foi um deles, né? Eu acho que ele não teve pena capital, né? Ele não foi, né? Não chegou a ser morto, né? Aqui quem recebeu pena capital foi número 2, Jordano Bruno, o Jacques de Molay, Joana d'Arc, John Russo Jean Hus, né? E Miguel Servet. Foram esses 5 que receberam a pena capital. Os demais não. O Galileu Galilei, ele abjurou, né? Ele então foi inteligente, acho que ele foi esperto, ele abriu mão então do seu processo de heliocentrismo externamente para continuar vivo, né? O Pico della Mirandola, ele foi perseguido, sim, mas acabou ele era um pouco protegido aí por algumas pessoas bem importantes pela sua erudição, que apreciavam as ideias dele, acabou não morrendo. O próprio Martinho Lutero também, né? Acabou também não sendo, foi declarado herege, mas não foi morto por isso. Outra coisa se fala também, acho que na fatologia, sobre o
neo-heresianismo, coisa assim. Neo-heresiologia? É isso? Não sei se as neo-heresias, né? Vocês viram esses dias, saiu na revista Placar a foto do Neymar sendo crucificado. Então, houve uma celeuma e já reclamação dos altos próximos da igreja com relação à ofensa que estava sendo feita. Já então havia uma espécie de crítica e controle sobre essa liberdade de informação, mas sobre um fato de usar o Neymar, jogador do Santos, como símbolo da cruz. Sim. E aqui o negócio é até mais sério mesmo, Leocádio. Existem hoje, né, consideradas neo-heresias, e existe hoje um estudo da heresiologia. Inclusive eu tenho aqui, um xerox de um pequeno livro que eu encontrei na biblioteca da PUC, de Porto Alegre. É um livro publicado pela Assembleia de Deus, chama Heresiologia Refutação, ele é de 1981, e ele dá, sim, ele parece aqueles textos antiheréticos, aqueles livros, aqueles manuais antiheréticos da Idade Média, dando aqui argumentos para os pastores, enfim, para os defensores da Assembleia de Deus, para combater 3 heresias que ele considera que é o Espiritismo, Testemunhas de Jeová e o Mormonismo, os mormons. Então, se vocês lerem os textos aqui, as abordagens, né, que eles fazem, e textos da Idade Média, praticamente não tem diferença. Então é seríssimo, assim, de como esse processo ainda está vivo, né, continua caça aí a quem pensa diferente, enfim, né, as caças às bruxas, e é impressionante, assim, a lavagem cerebral e como eles colocam, né, os argumentos que eles dão para os seus seguidores aqui, para os seus pastores, para combater essas 3 religiões, né, o Espiritismo, o Testemunhas de Jeová e o Mormonismo. Então, o negócio é bem mais atual do que parece. E a própria Igreja Católica também ainda considera, né, vários processos aí enquanto heresia. Então, esse assunto não está tão no passado, assim, tão enterrado como se pensa. Eliana, quem é o autor desse livro? Isso esse livro, José Apolônio da Silva. Nem sei se se essa pessoa realmente existe, porque é um texto tão estranho, tão irracional. E a editora é de Porto Alegre? É uma editora, não, é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, do Rio de Janeiro. É um livro feito, né, dentro da Assembleia de Deus e publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E se chama Heresiologia, coleção de ensino teológico dentro aí dessa religião Assembleia de Deus. Muito obrigada. Olha, é muito interessante. Oi, aqui no verbete do dicionário, professor Valdo, no verbete do dicionário, aqui no ar, Sim. Na definologia, você coloca uma série de aspectos do conhecimento sobre a África, né? O antropológico, historiográfico, geográfico, etc. Mas não aborda o ambiental, e também não tem nenhum desses termos aqui, pelo que eu conheço. Tem a opção de coisa ambiental, aí tem acesso à cidade, eu falei em cidade aí. Mas com relação a ambientes, assim, Mas a África não precisa, né? Isso tudo aqui mexe com o processo de ambiente, e cidade e espaço. Geográfico. A geopolítica toda está dentro disso. Está tudo aí. A biografia do planeta Terra, que eu chamo aqui. Ok. Agora, em homenagem a você, eu escrevi aqui alguma coisa no fim, não sei se você leu. É bom lembrar, por via das dúvidas, en passant, objetivando a alforria contra a escravidão cultural, travadora da compreensão da socie, ainda patológica. Por exemplo, amônios não se refere a amônia. Camitas não significa mini-leitos. E Núbia não é nome de vedete. Como sempre, quem avisa, amigo, é. Núbia, você sabe que havia aquela Núbia que era grande vedete do Brasil. Então, está chamando a atenção, que o negócio da África é outra coisa, não é bem assim. Agora aqui,
Participei da mini tertúlia sobre a África. O senhor falou que viveu lá em outra vida. Poderia falar mais sobre essa sua vida na África? Sim, eu vivi lá e o problema foi, o meu serviço maior foi de esclarecimento do ponto de vista dos processos de fanatismo religioso com o povo. Então aquilo deu muito trabalho, porque o negócio ainda era muito primitivo demais. E a situação não é fácil. E outra coisa, ainda existe sinais dessa época lá que a gente viveu no lugar, mas eu não quis mexer nisso. Eu saí fora do corpo para ver e sei que ainda tem lugares lá. Professor, que temas podem ser abordados para melhorar a autoestima da raça negra? A primeira coisa é não falar mais em raça, esquecer isso, é besteira. Não falar em pele, as pessoas não devem ser julgadas nem classificadas pela pele, mas sim pelo discernimento, pelo exemplo cosmoético que elas dão. Então, isso que o povo tem. Olha aqui, nos Estados Unidos, por exemplo, eu acho que hoje quem é mais racista são os colored, quer dizer, os pretos de lá. Eu sei porque eu passei por isso, porque eu, devido usar só o branco, cria muito problema em vários lugares. Mas, por exemplo, tem dois aspectos, um comigo e outro com a minha mulher. Comigo foi aquilo que eu já contei aqui, rapidinho, que eu estava no táxi e o cara então me interpelou. Primeiro ele perguntou, eu posso falar umas coisas com o senhor? Por que que o senhor usa só branco? Eu falei assim, eu uso branco porque eu gosto, eu era médico, eu acostumei com isso, e o branco é o seguinte, define meu tipo, aonde eu apareço, ninguém esquece. Eu com a minha barba e o branco, ninguém esquece da minha pessoa. Então, eu fixo a minha presença, liquida com o assunto, fica mais fácil para ter contato com os outros. Agora, outra coisa, eu gosto de branco, mas eu também gosto de preto. Eu disse, mas por que o senhor é assim? Eu falei com ele, no Brasil isso é muito comum, mas o senhor é brasileiro? Quem é que foi? Qual é o nome inteiro do Pelé? Ele fazendo pesquisa para mim. Eu falei, senhor Boboca, falei tudo na frente dele, comecei a brincar com o cara. E falei assim, você é racista, se parar com isso. Vocês é que dão mais valor para a raça. Outra coisa, quem começou a escravatura foram os pretos da África, que escravizavam os próprios pretos da África. Agora, eles tinham mais humanidade. Quando os brancos entraram, que foi aqui nos Estados Unidos, falei para ele, a coisa piorou toda. E é verdade. A escravatura feita pelos brancos foi muito pior do que a feita pelos pretos. Então tem que parar com esse negócio de racismo, não pensar mais em raça. Etnia e raça eu acho a coisa secundária, a gente tem que acabar com isso e caminhar para a mega fraternidade. É a humanidade inteira. Então isso é que é importante. Poderia ampliar os comentários sobre a personalidade controversa de Ashurbanipal e sua relação com a biblioteca de Nínive? Não, o problema todo você tem que pesquisar aí dentro do processo histórico e ver a situação toda que tem. Agora, que ele tem relação com a África, você me perdoa o mau jeito, mas tem mesmo. É a mesma pessoa que está perguntando, é o Java, que gosta de estudar isso. Agora, eu acho que a primeira coisa, Java, que você precisa de ver é esse dicionário. Se você está por fora desse dicionário, não adianta. O Ney Lopes fez um trabalho excelente de erudição aí nesse dicionário. Ele é simples, mas tem erudição. Agora, a verbetógrafa poderia desenvolver a paradoxologia na página 3? Sim, aquilo que a gente mais ou menos começou a falar e que está lá também na historiografologia. É um paradoxo, mas as principais fontes historiográficas que a gente tem sobre as heresias medievais são justamente os textos que combatiam elas, né? Os processos inquisitoriais. Os processos inquisitoriais, eles eram extremamente detalhados, tudo era anotado, eram processos enormes. Então, tinha casos em que a comunidade inteira, né, por exemplo, de uma pequena cidade, todos maiores de 12 anos eram interrogados. E as coisas do cotidiano, né, a chamada microhistória, a história do cotidiano, da vida diária, vinha à tona. Então, tudo que era tipo de pensamento, de costume, né, então acabava trazendo muita informação sobre como é que eram as heresias, principalmente a heresia cátara, que foi a mais combatida e que esteve assim no berço, na origem da própria instituição da Inquisição.
E os textos antiheréticos. Teve um determinado momento em que a igreja começou a publicar diversos manuais, né, de como identificar, de como perseguir, de como interrogar, né, de como avaliar se era um processo de heresia ou não. Esses documentos é que, paradoxalmente, nos dão mais dados sobre elas. Por quê? Porque os textos produzidos dentro desses movimentos religiosos heréticos foram todos destruídos, foram todos queimados, né, ao longo de muitos séculos. A verbetógrafa, trinomiologia, página 3, segunda linha. O trinômio, assistência egóica, assistência inegóica e assistência policármica. Poderia esclarecer a diferença entre assistência inegóica da assistência policármica? Assistência inegóica é um verbete, né, escrito pelo professor Valdo, e aqui é um trinômio, mas poderia ser quase um crescendo, né? Primeiro a assistência egóica, depois passa para um estágio, né, seguinte, mais avançado, da assistência inegóica. Então, quando já o ego não está na frente, não é mais tão importante, né? Então, você faz a assistência pela constatação, né, pelo reconhecimento de que é a moeda evolutiva mais inteligente, mais importante, a interassistencialidade, e esse quase crescendo, que aqui a gente colocou na trinomiologia, chega na assistência policármica. Eu não vejo que a assistência inegóica seja a mesma coisa que a assistência policármica, né? A policármica já abrange aí um espectro bem mais amplo, mas é uma caminhada, é um crescendo. E a primeira assistência que a gente faz, não tem jeito, é para a gente mesmo, né? A autoassistência. A gente estando bem, a gente estando numa etapa um pouco melhor, a gente já consegue ter o que dar, o que oferecer aos outros, e por aí segue o processo evolutivo. Antagonismologia, página 3, segunda linha. O aparente antagonismo ciência-religião. A verbetógrafa teve que propósito ao colocar os temas em letras maiúsculas. Poderia também abordar esse antagonismo? Claro. É conforme. Na enciclopédia nós usamos ciência e religião com letra maiúscula. Então, isso é uma questão de conforto, né? Fala da ciência como um todo e da religião como um todo. Aqui, eu até pensava, onde eu estava estudando verbete, eu disse, olha, o pessoal vai pedir isso aqui, eu tenho certeza. O que eu quis dizer aqui? Que há um aparente antagonismo entre ciência e religião no seguinte sentido. A ciência hoje, convencional, eletronáutica, ela por vezes é tão dogmática e tão repressora e tão absolutista como as religiões. É nesse sentido que há um aparente antagonismo. Em outras abordagens sobre outros enfoques, elas são antagônicas, mas eu quis falar desse antagonismo específico, já que o tema do verbete, eu falo aqui de ortodoxias, né, de radicalismos, de fanatismos religiosos, aqui eu quis apontar isso, que muitas vezes a ciência é tão dogmática como a religião, Eliana, tão fechada como... Eliana, eu queria saber se você leu ou pesquisou a respeito do Maleus Maleficarum. O martelo das bruxas? Olha, eu tenho uns textos que eu não estou a fim de ler agora nesse momento, sabe? Nem o vídeo esse texto não quis mergulhar nele, assim. Eu tenho optado por textos históricos, abordagens históricas, e eu leio alguma coisa, mas é tão... Nem o vídeo. É tão hediondo, assim, é tão irracional, que eu evito me encharcar muito desse processo. Eu não cheguei, conheço, mas eu não li o texto, não. Ainda não tive essa necessidade e essa vontade. Então, mas tem um vídeo do National Geographic, você também não viu, né? Também não vi. Porque ele já dá uma sinopse, um resumo de como que era feito esses documentos para manual para caçar as bruxas na época. Certo. Martelo das Bruxas, Maleus Maleficarum. Que é um manual, né, anti-heresia, enfim, que é esses livros, esses textos feitos para identificar aí as hereges, as bruxas, enfim, né? Eu falo aqui na página 4, né, na exclusão, no item exclusão, desse elenco, desses perfis aqui,
E as bruxas e feiticeiras estão entre elas. Só que os séculos de caça às bruxas foi mais o século XIV, XV, XVI, né? O processo mais forte, essa coisa misógina, assim, questão da mulher mesmo, né? Mas também elas pagaram caro aí pelo processo do parapsiquismo, enfim, as benzedeiras, as curadeiras, as parapsíquicas. No vídeo lá do National Geographic, eles falam que o negócio foi tão brabo que a própria igreja depois não conseguia segurar o processo, ficou contra até o manual, porque perdeu o controle da situação, né? Mais de 60 mil pessoas foram queimadas entre mulheres e homens, a maioria eram mulheres, né? A Inquisição, né, ela teve vários momentos históricos, mas ela foi uma máquina, né, destroçadora de consciências e, quando não, de somas, né? E os efeitos foram nefastos, aí a gente tem muito registro. Até o professor Cristóvão, ontem, uma pergunta, ele falou assim, talvez por que a pessoa tem algum traço de autismo consciencial. Eu achei interessante, eu estava ouvindo de casa, e ele falou, talvez algum tipo de repressão muito forte, quem sabe, né, ter sido vítima da Inquisição, enfim, achei interessante essa relação. E quem sabe, né, isso aí, todos nós aí que temos andado pela história nos séculos, podemos estar aí, quem sabe, até dos dois lados. Até eu falo aqui da alternância, né, vítima, algoz. A gente às vezes foi vítima, às vezes foi algoz, né, e vice-versa, e assim vamos caminhando. Eliana, onde é que você vê hoje em dia, assim, vamos supor, esse tipo de perseguição para as ideias novas, assim, mais subliminar, ou então não, mais escancarado? Onde você vê hoje em dia, contemporaneamente, onde está o perigo hoje em dia que você vê isso? Em que área? Pode ser da mídia, do nosso cotidiano? Sim, acho que teve vários momentos. Por exemplo, teve um momento aí que a gente chamou de patrulha ideológica, né, aí na história política, em que havia muita perseguição mesmo, e aí eu falo aqui da fogueira midiática, né, de quem pensava diferente, ou de quem, ou teve um momento em que, se você não era absolutamente da esquerda, comunista, posicionadíssimo, você, né, levava uma patrulhagem daquela, né, você era pelego, você era, enfim, todas essas expressões. Teve aí na questão política. Eu acho que a Igreja Católica continua muito ativa ainda, felizmente, no seu processo repressivo, né, de novas ideias, abordagens. É impressionante ainda a irracionalidade em estimular, indicar aos seus seguidores, aos católicos, que não usem contraceptivos, até há pouco tempo, que não usassem preservativo, a camisinha, né, que não fizessem planejamento familiar, controle absurdos, né? Assim, que nada perdem para... Gente, para vocês, a melhor coisa dessa heresiologia, quer dizer, a maior besteira que tem aqui, esse aqui é livro daqueles tolicionários que eu falo. São os dicionários de tolice. Esse aqui é um dos livros de tolice. Agora, ele tem uma coisa que raramente a gente vê. Tem aqui um carimbo que eles colocaram em cima, ou é impresso, eu não sei bem, que está assim: preserve sua fonte de conhecimento. Então, tem uma tesoura, e a tesoura está riscada. E tem uma mão escrevendo, a mão está escrita. Então, isso é para a pessoa não cortar e nem escrever nada em cima. Quer dizer, a doutrinação é de tal maneira que não pode fazer pesquisa. Isso é que é a tara. Agora, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Esse livro é de 1980. Agora, dá pena. Eu conheci alguma coisa desse livro, mas eu lembro, ele estava tipo livrinho mesmo, sem página, pequenininho, opúsculo. É um livrinho pequeno. É um opúsculo. Agora, dá pena isso aqui, de tanta tolice que tem nisso aqui. É de morte. Se o senhor for cortar, é uma heresia. Se for cortar, é uma heresia. Pois é, não, e o problema, não pode escrever nada, não pode riscar, é o que a gente fala, é o contrário, é isso que precisa para a pessoa pesquisar. Agora aqui, tenho grande força presencial e venho buscando trabalhar isso para realizar o melhor. Mas há um problema que, mesmo lúcida quanto a isso, e buscando uma postura séria, não antipática, muitas vezes essa força presencial é entendida como sedução e envolvimento. Pode haver erro na leitura?
O outro que pode ficar incomodado com a minha presença, sinto que se buscar uma postura mais encolhida, perderei a autenticidade. Poderia dar sua opinião e ajudar a ampliar essa situação? Olha, o que eu vejo é o seguinte, vai devagar com essas coisas, porque uma mulher que se insinua demais, ela cria problema principalmente com as outras mulheres. Se o marido da fulana lá, que é ciumento demais, ela é ciumenta demais, e você se insinua, ela vai virar a cara para você e ficar sua inimiga para o resto da vida. Tem um monte de mulher assim. Então é necessário que você vá com calma com essas coisas. Uma mulher que se exibe demais, eles vão acabar taxando você de exibicionista, disso e daquilo. Tem que ir com calma. Mulher é preciso de mais recato do que o homem. Então, como é que faz? Pensa nisso. Sou voluntária do IPC, estou iniciando o processo docente, trabalho há 5 anos em uma empresa pública e nos últimos 3 anos atuo sendo gestora na área de educação. Minha área tem beneficiado inúmeras pessoas com a expansão de cursos e treinamentos. Porém, isso tem causado complicações com os meus superiores. O ambiente é totalmente hostil, religioso, e o acesso aos cargos é político, sem qualquer mérito intelectual. Sinto que minhas ideias definitivamente não têm relação com a empresa, mas o fato é que trabalhei nessa empresa antes de 1984, e agora desde 2007. Pensei inúmeras vezes em sair, mas até o momento não consegui. Sempre tem alguma demanda que acaba me prendendo lá. O senhor poderia me ajudar a entender qual a minha relação nesse contexto? Eu acho o seguinte, você tem que olhar o seguinte. Você deve ficar aí enquanto você estiver ajudando os outros. A hora que você vê que anular os seus esforços, cai fora. Esse aqui é o caminho. Porque assim você está cumprindo o seu destino, está cumprindo a sua programação. Em Teoriologia, página 2, poderia aprofundar a teoria da conspiração em contraponto à produção intelectual histórica e arqueológica? Diz que, ao pesquisarmos sobre o processo histórico, ainda encontramos uma produção sensacionalista de relevo em relação à produção científica especializada. Com certeza. Eu não sou historiadora de formação, eu sou uma metida, uma curiosa, um terceiro ego meu aí que está surgindo, na questão de pesquisa histórica. Mas acho que a gente tem que ter muito critério nas fontes, né, historiográficas. Onde é que a gente vai buscar informação sobre o processo histórico? E a teoria da conspiração, na verdade, ela tem a ver com toda essa máquina repressiva que acontecia com o processo das heresias, onde, assim, a igreja, os seus prelados, os seus representantes, enxergavam, viam conspiração, cheiro, eles chamavam cheiro de heresia em qualquer coisa, em qualquer lugar. Por exemplo, eu estava pensando, vocês imaginem, na Idade Média, ter alguma doença, algum defeito físico, ser deficiente, era considerado um sinal externo de pecado, né? Ou alguma coisa ligada ao próprio demônio. Então, fiquei pensando, puxa, imagina alguém com uma dragona parapsíquica naquele período. Se aparecesse, gente, né, era um risco bastante sério. Então, era um molupensene, era um clima de que todo mundo conspirava contra a verdadeira doutrina, a verdadeira, né, igreja, que era a católica, e que impunha isso a ferro e fogo, como eu digo na patologia. Então, é essa ideia que eu tento colocar aqui no verbete, com essa teoria da conspiração, que vale para muitas situações. Nesse caso era isso. Eliana, página 2, Códigologia, o Código de Teodósio. Aqui teve esse Teodósio, do século V, né? Ele foi aí um imperador romano, e ele organizou um código, além de ter instituído a religião católica como a religião oficial do Império Romano. E ele fez um primeiro código onde ele listava uma série, não se chamava de heresia, porque essa expressão só veio lá a partir do século XIII. Mas teve 2 Teodósios, né? Ele já apontava uma série de movimentos
pagãos, enfim, uma série de reprimendas, de manifestações que passaram a ser proibidas a partir dessa, né, institucionalização da religião católica. Né? Então, vamos dizer assim, foi talvez dos primeiros que andou reprimindo, fez oficialmente o processo repressivo aí a outras formas de manifestação de pensamento. Esse livro da heresiologia fala muito em besta. Agora estão perdidos, porque besta existe também uma arma, que é aquele de atirar. Atirar uns dados, e tem também hoje um coletivo, né, que é um negócio que é besta. Agora veja, como é que os caras fizeram o nome nessa caminhonete que carrega os outros aí, besta? Baseado nisso. Parece que eles fizeram de propósito para chatear a igreja, né? A igreja anglicana. Será que é por isso mesmo? O livro está cheio de besta, demônio, diabo. Besta, demônio, tá diabo. Falando isso. Mas veja, como é que fica hoje que tem a besta, que é esse veículo? Hã? Aí é uma quebra, né? O que eu acho é o seguinte, eu nunca vi ninguém falar nisso. Devem ter posto o nome para criar algum problema, está na cara. Talvez tenham pessoas que Agora, achem... isso dentro da indústria, isso é uma coisa muito séria. Presta atenção. Estão indo contra tudo quanto é processo de heresia. Entendeu? Abrindo o jogo. Eu acho isso o máximo. Esse talvez tem pessoas que considerem uma heresia. Ele é de 1980. 1980 ainda não tinha esse veículo. Ele é mais recente. É que esse veículo é da Coreia, né, professor? Ele é coreano, né? Eu não sei se é da Kia ou se é da Hyundai. Pois é. Da Kia. Quer dizer que lá não tem igreja anglicana. Está na cara. Senão eles teriam reclamado. Não fizeram essa relação. Outra coisa. Como é que eles vendem um carro que os caras da igreja anglicana vão andar na besta? Não, ainda não vi isso em parte nenhuma. Eu sempre fui implicado, desde que apareceu esse carro. Agora estou vendo aí de novo, a 1980 só fala, um monte de página falando em besta aí. E as loucuras da besta, a situação toda que a besta já fez, que é o demônio, é o diabo, é o Satanás. Pois é. Agora, se vocês verem alguma coisa por aí que explica por que colocar o nome da besta no carro, vocês me falam. E outra coisa, é uma besta coletiva, porque vão muitos juntos. Como é que fica? Eu ainda não vi ninguém escrever sobre isso. Vocês já viram? Alguém aí já viu? Já viu? Já viu alguma coisa? Vocês não acham que é estranho isso tudo? Quer dizer, então, que aonde foi lá, na Coreia, ou seja, onde foi que fizeram o carro, não tem a igreja anglicana. Eles não estão sabendo nada disso, estão totalmente ingênuos ou inocentes. Será que foi? Ou fizeram de propósito. Mas de propósito, pensando bem, não é uma coisa boa, industrial, comercial. Não é estranho isso? Pior foi o chinês que fez um cacófago, né? Não, esse aí é o pior que eu já vi até agora, matéria de nome de carro. Eliana, na página 3, Sindromologia, poderia expandir essa síndrome da autossantificação? Tem verbete, né? Que explica bem isso. Autossantificação. Quando a pessoa, né? Quando a personalidade exalta a si mesmo, né? Se coloca nessa situação. A pessoa volta até conta um exemplo de uma senhora, né? Aqui brasileira, de um centro espírita, que sabia que havia sido, né, uma personalidade aí passada e que, de alguma forma, ela incentivava, cultuava, né, essa pessoa, fazia assim, uma série de homenagens. Isso é um exemplo típico de uma síndrome da autossantificação, né, quando a pessoa fazia essa autoexaltação. Vale a pena olhar o verbete, que ele vai te dar aí bem mais detalhes. Agora, mas tem a ver com esse tema. Acho que seria bom perguntar, né, Betoca, aquelas perguntas que não acha, não? Hoje. Parabéns pelo verbete. O que inspirou você a redigir esse verbete? Qual a sua experiência quanto a esse assunto? Como você se sente defendendo o verbete? Quer dizer, você foi vítima de algum processo de heresia? É essa que é a pergunta. É uma hipótese.
Eu estava assim... Você já andou em alguma besta até agora? Pois é, não, já. Olha, eu já andei de besta indo para um evento conscienciológico. Olha, alguém aí tem alguma que besta? quebra esse paradigma. Tem um aí que tem, né? Que é o Francisco tem uma besta, né? Agora, o nome dele é Francisco, é nome de santo. Quer dizer, o santo carrega o diabo, é isso? Ou o diabo que carrega o santo? Eu não sei bem como é que é. Agora, como é que fica? Essa palavra besta, na origem dela, aqui no ar, ela significava fera, ou animal selvagem, animal feroz. Tanto é que eles usam no inglês beast. Sim, mas não vem com essa. E outra coisa também que você não precisa vir com essa, é que gente que chama é besta, não é besta. Então eles falam, não, existe besta e besta. E a vovozinha, vai bem? Eu sei que escreve tudo do mesmo jeito. Não adianta não vem com essa. Italiano tem a bestia, que é o... Bestia, em italiano é bestia, ma como, managgia, mas tem uma coisa pior, porca la Madonna, como é que fica? Isso aí que é pior. Tem alguns bem cabeludos, professor, não dá nem para falar aqui. O negócio é pior. Valdo, voltando aqui ao tempo dos hominídeos lá na África e a sua experiência nesse sentido, a cogitação de poder ter sido um corpo da raça negra tinha alguma relação com a Proex e por que foi abandonada essa possibilidade? Não, você nasceu, você está naquela etnia, naquela raça, a coisa se desenvolve daquele jeito. Né? Teria alguma diferença no macrosoma? Não teria nada a ver? Não, aí é preciso examinar, né? Tem que ver na época o que era. Cada caso tem que ver. E o que houve? A raça negra, às vezes, é muito forte em certas coisas, mais do que a raça branca. Sim. Aí depende do que é que ia fazer, como é que é a situação, às vezes vale a pena. Mas, em compensação, também tem outras fraquezas. Cada raça tem certas fortalezas e certas fraquezas. Se a gente vê o que é que se faz. Mas se poderia fazer relação entre isso e a categoria de macrosoma? Não tem influência? Aí tem que examinar, né? Cada caso é difícil. É um caso. A gente vê. Seria possível você falar um pouco mais das companhias extrafísicas aqui hoje, não? Companhia extrafísica, hoje tem um aqui, que eu falei ali para ele. Quem é? Tuareg. O Tuareg é de lá. E outra coisa, tem os Tuaregs aí na minha listagem. Olha lá que tem lá. É o número 59, Tuaregs. Agora, tem muitos aqui, Yorubá, tem várias coisas. Agora, tem um aqui, ó, que é dos meus antigos Horus. Que eu mexi com isso. Em Yorubá. Tem uma série de condições aqui. Agora, a pessoa tem que estudar isso, né? Por exemplo, tem palavras aqui que são usadas nos Estados Unidos. Os escravos lá tinham muitos. Esse aqui, ó, Candace. Candace, que é Candace que escreve. Mas lá nos Estados Unidos é Candace. Eu mesmo tratei de gente pretinha, color, nos Estados Unidos, com esse nome, Candace. Quer dizer, tudo coisa da África mesmo, direto de lá. Agora, temos que estudar, né, isso tudo. Isso aqui é só para começar. Por exemplo, Cirenaica. Cirenaica é o processo de Cirene, com aquele negócio todo que nós falamos. Você está entendendo? Da nossa amiga aí, que você pesquisou. É uma coisa séria. É essa que eu quero colocar o busto. Entende? É Cirenaica. Eles agora, às vezes eles gostam de falar no Ocidente, Areta. Do jeito que tem Aretha Franklin. É Arete, que é o nome. Arete é que é o legítimo. Então, Arete de Cirene. Arete de Cirene. Entende que é o nome dela? É essa que eu quero arranjar aí a foto, ou uma ilustração da foto, alguma coisa. Uma ilustração dela, para a gente fazer o busto. Essa era fora de série. Sabe você ver quem é que é Arete Cirene? Uma das maiores filósofas da antiguidade. Mas o povo não fala nisso. Homens geralmente cortam as mulheres em matéria de filosofia. Do jeito que eles cortaram a Hipácia. Eles cortam também essa Arete. Mas ela é fora de série. Eu conheço isso há muito tempo que a gente estuda, mas você quase não encontra nada de processo sobre ela.
É pouca coisa. Agora, do povo atrasado também tem aqui, né? Os Hotentotes, por exemplo, ó, tem tudo aqui. Está falando. É muita coisa para a pessoa pensar. Bosquímanos, todos eles são dos antigões. Hotentotes, Bosquímanos. Processos mais extrafísicos, quais seriam os termos aqui que você relacionaria mais? Isso aí precisa estudar. Tem o processo do Horus. Horus é um negócio sério, porque era de iniciação, né? Aquelas coisas grandes lá. Tem muita coisa aí séria. Entende? Para a gente ver. A Atena, que outros falavam que era Atena. Entende? Que a Atena também é um negócio sério aqui para pensar o que é isso. Yorubá também, né? Yorubá. A Iatuba ainda fala muito nisso. Agora, aqui tem os lugares todos, por exemplo, o Egito, está falando aqui. A Abissínia, que é o nome antigo lá do negócio. Da Etiópia. A Etiópia, pois é. Tudo tem que ver. Agora, tem nome de homem aqui, nome de líder da época também, que a gente não sabe hoje como é que estão esses caras. Esse Menkautor, ele quase não é falado, você quase não escuta nada disso e tal. Mas é coisa séria isso aí. Menkautor. Nessa relação aí, eu justamente me dei de curioso e fui na Holociclo e vi o livro aquele citado. Mas umas 12, 13 palavras eu não achei em dicionário nenhum onde possa encontrar. Nesse dicionário é bem possível que tenha. A maioria, todas que eu falei, umas 12, 13 palavras. Você tem que ser palavras da África, né? Da antiguidade africana, palavra histórica da África. Não é todo dicionário que conhece. Dicionário, você sabe, são... Sim. Você olhou esse aqui? Esse aí eu tirei uns 40. Esse é o Ney Lopes. Mas faltam uns 12 que não achei nem do dicionário comum. Mas esses aqui, a maioria, o Ney já tocou nesse assunto no livro dele. A maioria deles. Não é? Dicionário de Urubá a gente encontra? No dicionário Urubá? É esse aí, ó. Sim. Da antiguidade africana. Não, esses eu vi, mas estão faltando, por exemplo, a Maniteca, a Manitaraquide. Sei. Agora, o processo é Bamba de Analo. Aí, se não me engano, ele fala da maioria disso aqui. É capaz de falar de todos esses nomes que eu falei. Eu não cheguei a checar. Porque esse aqui é de muitos livros, das coisas que eu pego, eu já tinha minhas datas. Esses eu não localizei. Tem uns difíceis de ver. Por exemplo, os Blêmios. Qual? Blêmios. Já viu falar disso? Uma boa parte do povo nunca ouviu falar em certos nomes que eu coloquei aqui. Eu sei. Por isso que a gente já colocou. Bambandianalo. Bambandianalo. Sai dessa. Aqui tem. Agora, tudo isso existe. Aí eu acho que tem na maioria. Nem Lopes andou escrevendo. Ele foi profundo, ele foi longe, pesquisou muito. Inclusive, Blêmios aqui é um verbete grande. É mais de uma página. Agora, é o caso. Se você não tem o livro do Ney Lopes, arranja. Vale a pena. Matéria da África, a pessoa no Brasil precisa de ler esse livro. Ele não é grande, mas é profundo em certas coisas, matéria de erudição. Ele viu muita bibliografia, ele viu muita coisa. Professor, esses nomes aqui, a sua base aqui foi o quê? Foram os nomes mais conhecidos? Eu não estou ouvindo nada. O seu critério para escolher essas palavras aqui, são palavras mais conhecidas, são nomes? Qual foi o critério que você usou para montar os 60... O meu critério é escolher aquilo que tem importância dentro do processo histórico da África. Independente do que for. Não interessa o que nome, é aquele que é importante perante a situação. Você pode estar certo, porque esses 60 está difícil. Uma pessoa que for estudar a África não colocar isso lá dentro. Então, essas palavras você falou também... do Menkautor, né? Menkautor. Menkautor, ele foi o faraó, né? Foi o faraó. Mas eles quase não falam nele. É. Agora, ele influiu no negócio da África. Foi até o muito seriamente é Egito. Mas ele influiu lá. Entende? Essas palavras seriam um link para a gente fazer com elas? Não, eu coloco a palavra, eu misturo tudo, porque tem nome, tem todo tipo de, aí no caso de vocábulos. Tem nome próprio, tem nome de lugar, tem nome das coisas, tem nome, uma série de propósito, para mostrar que as pessoas não sabem tudo que tem na África. Me veio a palavra? Gente,
Alguém aqui leu as 60 palavras e é capaz de saber tudo que está falando ali? Não. Eu garanto que não tem. Então, isso aí tem que estudar. É muita coisa. A África é desconhecida. Me veio uma palavra. Fala-se mais em África apenas para ver caveira de alguma coisa, um troço qualquer, um animal, elefante, girafa. Fica só nisso. Isso aqui é seríssimo. Me veio uma É palavra. muito nome que tem aqui que vocês talvez nem tenham ouvido falar antes. Não. Uma palavra muito E outra coisa, o nome é esse mesmo, não adianta fugir, não. Agora, Val, a gente Não pode... está forçado, não. A gente pode colocar que a África, vamos dizer assim, numa divisão simplista, teriam dois grandes grupos, né? Os negros propriamente ditos e a condição também mais árabe, né? Porque tem um processo árabe Tem da árabe, África. tem árabe. Como é que você vê Não, essa... e tem também o processo dos colonizadores brancos, né? Que Não, sim, também mas aí, melhoraram. Muita coisa da África, você não pode falar. Os brancos também não fizeram só mal. Teve um aspecto Sim, bom. sim. Mas eu digo na origem mesmo, processo mais cultural, você tem essa questão mais árabe dentro da África, tem até Líbia, Egito, propriamente Egito. Lógico, não, aquele e tem é o uma série processo... de países, né, que tem relação. São duas grandes culturas, se a gente puder dividir assim, né? Agora, professor, o que me veio na cabeça foi a tâmara, que os árabes também têm muita ligação. A tâmara é uma coisa muito ligada ao processo africano e aos árabes, não é isso? É uma fruta muito boa, né? Não é boa? Eu já distribuí aqui uma vez para todo mundo. É muito boa, né? Então. Ela é boa. E tem um processo de ligação com. Agora, tudo a gente tem que ter cuidado pelo seguinte. No Brasil, por exemplo, o povo acha, precisa ter cuidado para comer goiaba, porque tem muito bicho. Mas bicho e goiaba é goiaba, não é assim que o povo fala? Agora, a tâmara é que tem bicho impressionante. Tem uns bichinhos que você olha, tem 100 dentro da tâmara desse tamanhozinho. Tem 100 bichos lá dentro de uma tâmara desse tamanho. Isso eu acho impressionante. De modo que você jamais deve comer uma tâmara, colocar na boca e comer. Nunca se faz isso. Você abre ela, o ideal é com a faca, tira a semente e vê se não tem bicho. Depois você come. Senão, você vai aumentar as bactérias. Agora, gente, é impressionante esses bichinhos que dão na tâmara. Vocês já viram? Alguém aqui já viu? Você já viu, né? Às vezes não parece, tem 200 lá dentro aqui. Eu falo assim, mas como pode existir isso tudo aí dentro? Como é que cabe? A coisa impressionante isso. Agora, é que ela é boa, ela é fora de série, né? Tem umas que são muito bem cultivadas atualmente em vários lugares do mundo, eles cultivam a tâmara. Muito sério. E outra coisa, esse negócio de você arranjar a tâmara com semente ou sem semente não quer dizer nada, precisa de ver. Porque tanto uma quanto a outra pode ser ruim, isso aí depende. Tem que examinar. Professor, no contexto da África, tem a abertismo para conscienciologia tem acontecido ultimamente, né? Até mesmo algumas pessoas que estão lá, estão trabalhando com palestras. Mas olha, a Juliana está falando para a gente mandar mais gente lá. Eu vou encontrar com o Wagner agora essa semana, eu vou perguntar para ele, faça um levantamento da África. Eu vou pedir para eles, quando vocês viajarem, dá um pulo na África atualmente. Já está na hora de mexer nisso. Eu evitei uma época que me convidaram para ir à África do Sul, com o Instituto, as coisas todas, porque na época eles falaram para mim, extrafisicamente, para não ir. O negócio lá estava perigoso. Eles podiam acabar com a gente. Então, teve uma época que o senhor segurou realmente, disse que a África não seria prioridade na época. Evitar, porque o negócio lá estava muito difícil. Hoje a gente poderia dizer que começa a ser uma Hoje prioridade. as coisas já estão mais assentadas. Muito embora mataram um monte de gente agora recentemente lá. Você sabe, né? Tem que cuidar da região ainda, né? Muita região ainda é hostil. Primitivismo é um fato, né? Todo lado. Mas você quer maior primitivismo do que esse lá no norte da África, com os islâmicos, essa coisa toda, eles se matando uns aos outros. Todo dia 100, 60, 50, tudo morto. E às vezes é 200 feridos, 150 feridos. Tudo irmãos. Irmãos matando irmãos. Primos matando primos. Então o negócio do primitivismo da África não é só dos africanos propriamente dito, também é dos árabes. Tem que ver isso. Árabes, não sei se você quiser, que é diferente, os islâmicos também no meio. Tudo tem relação. Não é a mesma coisa, mas parece. É. Não, igualzinho o Irã também não é árabe, né? Aí a gente tem que começar a ver, né? O objetivo que o senhor coloca aqui no verbete é desestigmatizar
o processo africano só como Não, é para ampliar o processo educacional e cultural das pessoas a respeito do continente negro. Eu acho o continente negro muito assim, menosprezado. A gente tem que levantar o ânimo para isso. Eu, como vivi lá e lembro das coisas, devido ao Zéfiro, eu dou valor para isso. É porque muitos de nós até têm processo de vidas passadas, né, diretamente relacionado nessas questões. Né? Muita gente aqui, às vezes, nas últimas décadas do século passado, andavam de avião, às vezes iam à África, mas muitos só foram no aeroporto. Passavam em Dakar e vinha para cá. Tem vários lugares desses. Se via apenas de recarregar o avião lá, de combustível, qualquer coisa. O problema é ir ver a situação, como é que é, não é fácil. Agora, por exemplo, e o povo bonito que tem lá? Senegal, por exemplo, tem cada pessoa bonita, que é um negócio. E são os caras grandões, enormes, do oligocéfalo, entende? Tem mulheres de sete. Não, uma beleza, gente, o povo. Agora, tudo é pérola negra, você está entendendo? É impressionante isso. Uma beleza. Cada órgão enorme. Tem gente muito interessante. E outra coisa, nesse povo, às vezes, tem gente muito inteligente. Muito. O senhor falou que a reurbanização começou pela Europa, mas já estava previsto que ia depois para a África? Já estava previsto isso? Já. Isso é inevitável, né? Agora, ainda tem muita coisa ainda para... A África é difícil, porque é muita gente, muita coisa espalhada. Você está entendendo como é que é? É muita tribo, muita coisa primitiva. Lá é bem complicado. Né? Essa chamada civilização moderna, em muito lugar da África, ainda não chegou, não. Entende? E eles mantêm aquilo com muito rigor, o processo da cultura. É o problema dos costumes, não é fácil. Por isso que a gente tem que ampliar a cultura do povo para ajudar a fazer assistência. A intenção minha nisso aqui é assistencial. O senhor acha que o problema, que eles foram os primeiros, né? Foram os primeiros aqui da Terra. O que neles, ou na região ali, clima, enfim, o que foi propício a preservar essa tradição ali? E de chegar nesse momento hoje... Eu penso que toda tradição, quando passa da conta e ela é prejudicial, tem que acabar, né? Mas é a coisa mais difícil que tem depois que ela estratifica. Fica muito rígida, aquilo fica granítico. Agora, a coisa séria da África é uma coisa só. Tudo indica que a vida nasceu na África. Pois é. Então, como é que fica? Pois é, por que eles... É a mãe África. Aqui, a mãe África. Não adianta ir contra. Agora, esse processo de cor é uma coisa boba, né? Besta, boba. Eu fico bobo de ver, por exemplo, os cachorros não tem nada de cor um com o outro. Nós já fomos cachorro, a gente esqueceu disso. Professor Valdo, quando o senhor fala que nós nascemos na África, sim, o senhor está falando do crescente fértil, onde foram achados... Não, nós todos. A base da humanidade é na África. É o crescente fértil, aquela região... Vamos dizer, a maternidade terrestre é o continente africano. É isso que eu quero dizer. Sim. Crescente fértil. Vocês vão falar assim, nasceu na água, ok, mas na água junto da África. Aí eu estou de acordo. Nasceu no mar, ok, mas no mar da costa da África. Aí eu estou de acordo. Entendeu? Mas o negócio, o continente negro é que manda. Ele é que manda. É o ébano. Pérola negra. Entendeu? Negócio muito sério. Agora, eu falo isso com alguma autoridade, que eu uso só branco, eu posso falar, né, de preto, não posso? Sem dúvida. Agora, Valdo, pensando do ponto de vista da Conscienciologia, qual que você acha que deve ser o foco nosso em relação à África? Eu acho que já está na hora, a hora que aparecer, isso que eu vou falar com o Wagner, aparecer alguma oportunidade, é o caso de ir mais à África agora. O Brasil já está interessado nisso, com o processo da África, você sabe. O Lula mesmo entrou nessa, essa presidente também está dando... Várias empresas brasileiras na África. Pois é, tem na África. Agora, não é só por causa do processo português nem nada não, porque os problemas do Aquém-Mar, ou Além-Mar,
lusitanos, isso tudo já foi para o espaço, não existe tanto mais, não há mais influência dele. O problema é da própria África em si, o valor que ela tem. Agora, gente, outra coisa. A África tem muita coisa para ser explorada em matéria de commodities e tudo mais. Muito mais do que a gente pensa. Esse negócio que deu lá agora é de platina, mina de platina que teve lá o gado todo. Platina é a coisa mais cara e mais rara do mundo, você sabe. Muito mais do que diamante, aquilo que interessa. É mais do que ouro, ó, muito mais. O povo ainda não tem muita noção dessas coisas, não. Agora, veja, a África tem muita coisa nesse sentido. Professor, o IPC está em Angola. Que outro país o senhor acha que deveria priorizar? Não, a gente se vê quem é que se interessa. É muita coisa que tem de lá. Eu mesmo, de vez em quando, recebo muito pedido na internet, tudo da África. É muito lugar que tem. Agora, tem que olhar, não pode ir, né, lá naqueles lugares da carta que me mandaram para ficar rico, milionário, numa semana. Tudo isso é um perigo. Eliana. Coisa muito perigosa lá. Eliana, você abre aqui a sua fatologia falando do estudo do pensamento divergente. Eu cheguei um pouquinho atrasada, não sei se já foi falado a respeito, mas eu queria te perguntar sobre a diferença entre o saber e a crença. E qual é a nossa postura no momento em que nós tomamos as informações que são para expandir e limitamos a partir de crenças e saímos a utilizar e a praticar essas informações como se elas fossem verdades absolutas, sem entrar aí num questionamento mais profundo. Então, qual que é a diferença entre o saber por si só, que expande e não limita, e a crença limitadora? Eu começaria te respondendo pela frase enfática, okay, que dá mais ou menos um caminho, que é, eu falo do scanner da descrenciologia. Acho que essa, a gente começa por aí, Fabiana, né? Você tem essa postura descrenciológica. Você não vai, inicialmente, mesmo que seja uma informação, né, bastante confiável, você vai usar a descrença. Você vai avaliar a qualidade do argumento, a qualidade da fonte, né, se aquilo é baseado em fatos, a veracidade, enfim. E, finalmente, a questão da própria experiência pessoal. Então, crença, né, pelo que eu sei, assim, pelo que eu entendo. Crença e saber, né? O saber vem muito mais da sua experiência, da sua vivência, das suas comprovações, né? Daquilo que tem, de alguma forma, passado pelo seu holossoma, né? E a crença é justamente aquilo que a gente quer fazer a descrenciologia, né? Tirar a crença. É aquilo que você engole, aquilo que você toma como verdade absoluta, como certo, como correto, como bem. Esses processos, né, dualistas, dicotômicos aí que colocam todo o conhecimento nessa base, né, dualista. Eu entendo assim, acho que não sou assim uma especialista nisso, mas o meu entendimento pessoal é isso. Tá. É isso que eu entendo. Eu acho que a princípio da descrença aí, como eu também coloco aqui, é a grande vacina antidogma, né? A descrenciologia é a nossa imunização para esse processo. Sim, eu queria também, nessa linha de raciocínio, perguntar para o professor Valdo, na tertúlia que o Losch apresentou sobre aportes, o senhor mencionou a questão da consciência livre, e aí eu queria aprofundar ou lhe perguntar um pouquinho mais sobre, no momento em que a gente faz uma inferência e se desconecta completamente da forma. Então eu não tenho mais forma e desaparecem todos os meus referenciais de forma. Eu não tenho mais família como eu conheço, as palavras como eu conheço, a comunicação como eu conheço. Oi? Sim, tudo amplia, mas... de assistência com as formas existentes. Sim, tudo amplia, mas o que ficaria realmente para a consciência? Dentro aí dessa linha de saber, a sabedoria? Discernir as coisas, saber tudo o que quer que se faça. Conhecer. É a pogmatia máxima. E aí, o que... a cognição magna, maior. Como é? Que ultrapassa tudo que a gente pensa. Sim. Por exemplo, uma inteligência superior a tudo, você já pensou de inteligência? É isso. Pois é, essa cognição,
o quanto eu gravo ou o quanto a crença se transforma em cognição ou vice-versa, o quanto eu gravo essa cognição e o quanto fixa no meu, talvez você possa entender meu mental o seguinte, soma por isso. exemplo, vamos entender. O ser humano, até o pré-serenão, ele ainda é muito crente. Ele ainda dá muito valor para a crença. Aí que eu queria chegar. Então ele admite uma coisa, veja bem, sem ter feito a experiência. Isso é que é a crença. Agora, admitir pela experiência é que é o saber, é a sabedoria, é a cognição. Eu sei porque eu experimentei. É aí que eu queria chegar. Vivenciei. É isso. Então o problema todo é o seguinte, não vivenciar e vivenciar. Sim. A evolução é isso. O negócio nosso é chegar nisso, ficar só na vivência. Então, por exemplo, a gente não deve admitir, é o princípio da descrença. Sim. Não admite nada que a gente fala, nem que a gente escreva. Observa aquilo, mas faça a sua experiência. E só admita se você for vivenciar aquilo. Aí sim. Aí você admite aquilo que você vivenciou. Exatamente. Agora, esse negócio de falar, eu creio, eu acredito, isso tudo está tudo errado. Né? Sim. A própria modo de falar, eu creio, eu acredito, o cientista gosta de falar. Não, eu acredito que isso está errado também. Porque... Ele deve falar, eu admito porque eu experimentei. Aí está tudo bem. Então, se a gente parte do princípio da cognição que a Rosa trouxe lá, se o senhor traz aqui a nossa experiência, o que nós não experienciamos, até então ele passa de uma certa forma, ele é uma crença. Que a gente infere a partir de uma informação recebida. Está faltando desconfiômetro. Sim. Está faltando mancômetro. Não tem. Então, o processo é vivencial. Sim. Agora, é a vivência também que dá o problema de você só falar depois que você fez. Sim. A verbação. Então, a verbaciologia é básica também na vida. Por isso a Consex Livre é tão difícil, né? Porque a gente vivencia as formas, o nosso referencial é todo baseado em formas. Disso, por que é? Eu acho, por exemplo, que o processo da dromomania, até um certo ponto a pessoa precisa disso, que ela tem que vivenciar muitos lugares, muitos ambientes diferentes para ela dominar o processo da vida. Senão ela não vai ter. Por conta de expandir os referenciais de cultura. Há um processo de viajar, a viajologia, que eu acho inevitável. Sim. Agora, a pessoa não pode ficar só com isso. Então, vamos entender que para a pessoa alcançar um nível de cognição adequada, razoável, exige muito. A vida não é fácil. Tem que vivenciar. Agora, a conclusão que eu chego é a seguinte. Nós temos a serialidade existencial. Você tem muitas vidas, várias vidas. Mas você chega aqui, você esquece das outras vidas, não adiantou nada. Então, a coisa mais séria que tem na cognição, a meu ver, depois de você entender as coisas, é você ter a retrocognição sobre as coisas. Para você emendar o seu passado com o presente, porque senão não adianta. Uma pessoa, por exemplo, então eu acho o seguinte, existem dois tipos de pessoa. A pessoa que vive o presente só, e aquela pessoa que já vive o presente sabendo do passado dela, que é raridade, é uma exceção na humanidade. Então, a retrocognição, eu acho que não pode haver evolução maior sem a pessoa saber o que aconteceu com ela traz anteontem milenar. Quer dizer, há milênios aí para trás. Já tem que saber, senão não adianta nada. Até do ponto de vista, professor, do afeto, o senhor fala da transafetividade. Para a gente conhecer o afeto, se o nosso afeto é baseado em formas, em troca ou em interesses maiores, está bem longe, bem distante do que seria um afeto real, mais próximo. Pois é, mas a transafetividade sem referencial físico. É uma coisa muito séria e que a pessoa precisa de pensar muito para ela entender como é que funciona essa situação e qual que é a extensão do universo da transafetividade. Então, isso, como o conceito é novo, é difícil. Agora, só para você começar a entender, tem um negócio. A transafetividade é a sublimação do amor próprio. Raciocina sobre isso. Pondera sobre isso. Sublimação do amor próprio.
Todo mundo tem um amor próprio, tá certo? Agora, então, a transafetividade sublima isso. É um processo de super evolução do amor próprio. Aí você vai começar a entender o que a gente quer dizer com isso. Agora aqui, a verbetógrafa poderia explicar a declaração sobre a eliminação de todo tipo de intolerância, segundo o item da Politicologia, página 3? Aqui é uma declaração da ONU de 1981, né? Aquelas diversos tipos de documentos, né? De acordo com temas específicos que a ONU faz, são declarações que ela torna pública, recomendando, indicando, enfim. Né? E esse tema aqui, ela pede a eliminação de todas as formas de intolerância, de discriminação contra quem pensa diferente, quem professa uma religião diferente, quem se posiciona de forma diferente. E isso, se isso pudesse ter sido mais seguido, né? E mais aplicado, a gente não teria aí hoje tantas questões, né, de guerras e de disputas baseadas na religião. Então é um documento interessante, é fácil de encontrar na internet, né, onde coloca todos aqueles considerandos, né, e aí então faz recomendações desse processo, esse abertismo, aceitando qualquer tipo aí de manifestação diferente da diversidade consciencial. Na penúltima linha da parafatologia, página 2, a professora pode comentar sobre a Reurbex promovendo a desconstrução dos paraguetos anticosmoéticos? Aqui é uma inferência, enquanto não há assim, a vivência, né, Fabiana? A vivência, propriamente, a gente em projeção já viu alguma coisa, mas muito pouco, na minha experiência pessoal, de que existem, né, bolsões, paraguetos, né, ainda no extrafísico, na baratosfera, ainda mantendo processos muito anticosmoéticos, muito doentios, né, evoluídos, e que a urbanização vem exatamente para, né, começar a mexer, a desmanchar, a desconstruir esses bolsões, esses paraguetos. A ideia é direta, é essa. Valdo, uma época nós tivemos a oportunidade de fazer um projeto lá, que era para as escolas do Rio Grande do Sul terem o pluralismo de idiomas, ou seja, abrirem o estudo de todos os idiomas. E aí tivemos a oportunidade de estudar um pouco de Iorubá e Tupi-Guarani e outras coisas. E descobrimos que dentro da cultura africana, o cumprimento, em vez de fazer como nós aqui, prazer, eles dizem, eu te vejo. Isso que é fundamental enxergar a pessoa que está na frente, que está sendo, naquela hora, tomando contato pela primeira vez. Interessante isso na cultura, né? Faz uma diferença grande entre a nossa, né? O problema de ver é muito sério, agora tem que lembrar do Descartes. Penso, logo existo. Mas não é bem isso. Eu estou pensando, por isso eu existo. Esse é que é, de fato, o que ele pensou. Então, eu estou vendo, por isso eu convivo com você. Isso é que é a coisa séria. Que é muito importante a gente observar os outros, saber o que se passa. O processo do introduziu, problema da apresentação, o processo do amor à primeira vista. O problema é que tem muita gente que tem o ódio à primeira vista, em vez do amor. Esse que é o erro. Mas agora, ver a outra pessoa é importantíssimo. Por quê? O objeto mais sério que tem no cosmos é a pessoa, é a consciência. Então, quando você examina a consciência, é uma coisa, tudo mais é secundário. A consciência é superior a todos os outros objetos. Então, como é que fica? Tem relação com a nossa conscienciofilia, né? A busca disso aí, né? Eu confio que vocês, cada vez mais, vão aprender a observar os outros a partir da parapsicosfera. Tá certo? Uma leitura integral da holosfera, do holopensene da pessoa. Isso aqui é o ideal. Porque tanto a mini tertúlia quanto essa foi uma aprendizagem muito boa. Professor? Viva a África.
Nessa colocação que o senhor fez, que o objeto, a consciência ser o objeto mais importante, como que a gente interpreta aquela frase das ideias estão acima das pessoas ou das consciências? Em qual sentido que ficou quando o senhor colocou essa ideia em algum momento? Como é que é? Quando o senhor fala que a consciência e as pessoas são o objeto mais importante do universo, em algum momento... Tanto que o cérebro é considerado, até pela ciência convencional, como o objeto mais relevante que tem. De estudo. E é a maior mais complexo. Caixa preta que tem o cérebro. Exato. E aí tem uma ideia, ou uma frase, que diz assim, as ideias estão acima das consciências. Sim, as ideias estão acima da consciência. Em que sentido que se interpreta isso? Porque as ideias, elas pervagam, elas estão por cima, elas sobreparam tudo. É a evolução, a ideia. Agora, as consciências de modo geral... Estão no processo. Por exemplo, a bactéria já é um princípio consciencial. Certo. Você não acha que o que pervaga em matéria de ideia não é superior à bactéria? E assim é todo mundo. O que nós somos? Nada mais do que um conjunto maior de bactérias. Se você for olhar em matéria de princípio consciencial nessa dimensão, todo mundo é bactéria. Agora, o maior conjunto de bactérias é cada pessoa que tem, da boca até na saída lá embaixo. É o maior que tem. Agora veja, as ideias são superiores a isso. O que é que você, como o poderoso, o poder, o maior poder, o rei do seu império de bactérias está fazendo? Olha a ideia. A ideia é superior a isso. O que vocês estão fazendo com esse domínio que vocês dominam as bactérias? Uma pessoa chegou e falou assim, Walter, o povo acha que o homem é muito grande. Eu falei assim, é grande sim. Mas por quê? Ele tem 100 trilhões de bactérias. Isso é muito sério. Em parte nenhuma você vai achar isso assim. Isso é o maior. É o maior. Vamos olhar bem isso. Então, agora, as ideias, então, que pervagam, escuta só, Roberto, o negócio geral da evolução, elas são superiores a uma consciência ali. A uma só não adianta. O problema é o todo, o conjunto. Agora, é lógico que uma consciência é superior aos outros objetos. Agora, outra coisa. Quem é que criou isso? O primo pensene é uma bactéria ou é uma consciência evoluída? A tendência nossa é tentar, que não deve ser uma bactéria. Tudo indica que é uma consciência evoluída. Então, quem é quem? Como é que é isso? Agora, a ideia do primo pensene é superior a ele? Aí agora é que eu passo para você pensar. Para nós, a ideia é superior a ele. Por isso que eu desprezo esse negócio de falar em Deus, que eu acho uma besteira, de vomitar isso aí. Se o serenão não se incomoda com isso, eu que vou incomodar, eu que sou pré-serenão, besteira. Olha aí a ideia. A ideia acima da consciência. Agora, o problema todo é a hora que a pessoa se defende muito devido ao egoísmo dela, o egokarma. Entende? O polikarma é a defesa da ideia, acima da consciência. Pode observar. Você vai rodar, você vai chegar a essa conclusão. E o problema que a gente estava dessa questão da heresias é porque, ao longo do tempo, alguma ideia predominou, criou uma ideologia. Não, mas é o fanatismo. E aí criou um fanatismo. Por exemplo, você não viu isso que ela tem aí? Essa heresiologia lá dentro aí? Não vi, ela só viu isso comigo. Você há de ver aquilo ali de vomitar esse livrinho. Eu já tinha visto esse livro no original há muito tempo. Ele é de 1980, depois publicado, daí um ano é publicado de novo. Isso aí é de morte, as bobagens que tem nisso. A rigidez desse povo contra. É tudo ali segundo a letra que eles acham que tem que ser. Agora veja, isso tudo é evangélico. Aí a casa publicadora aí, você vai ver como é que é. Agora eles metem o pau neles mesmos. Tem outros aí, outras, sabe, evangélicas, que estão desancando aí. Agora o espiritismo está abaixo de pó-de-traque. Lá. Eles falam tudo. Que pode, o espiritismo é a comunicação dos vivos com os demônios. Pois é. Não, mas tem cada coisa. Agora, ele fala toda hora e fala sobre a besta. Os conscienciólogos devem se dar essa linha. Eles são tarados com a palavra besta, eles gostam da besta. É muita coisa sobre besta que o cara fala aí. Agora, coitados, é uma situação, né?
sob certo aspecto, um livro desse é de torturador. Isso aí é a tendência do torturador. É aquele que exige demais dentro do fundamentalismo da doutrina dele. Isso é um torturador. Agora, ele está torturando os leitores com isso aí. Agora, o processo para a gente pensar do ponto de vista de ficha, né, Val? Porque essa é a antigestão. Não, você já pensou, esse cara, o que é que ele não vai passar com isso? O que o cara não vai ter que ver? Por exemplo, em tese, vamos pensar bem. Vocês não acham que muitos torturadores, técnicos, profissionais, devem ter até sido transmigrados, sabe? Não é isso? Possivelmente um cara desse aí, que é torturador também, é um negócio, ele deve estar perto de uma coisa dessa. Devido ao problema da rigidez, você está entendendo, do fanatismo? E essa rigidez, esse fanatismo é em defesa de uma ideia. Agora, pois é. Agora veja, né? Vamos agora pensar na pessoa transmigrada. Ela vai para um planeta que tem o Cro-Magnon, tá certo? Então lá ele tem o mastodonte, tem o brontossauro. Talvez eles vão até gostar disso pelo seguinte: aqui ele mexe com bactéria, que você não vê, só no microscópio. Lá não. Ele vai ver um bicho maior, na hora, ele pode trabalhar com aquilo mais diretamente. Existe isso tudo. A gente tem que pensar nisso. Agora veja, se ele não se deu bem com essa vida microscópica que hoje nós temos, e ele está precisando de voltar para o dinossauro, o problema é dele. Presta atenção. Se você for pensar, isso é um processo filosófico de princípio terrível, se nós formos pensar. Agora, aí vem a turma da religião e fala assim, são os anjos decaídos, que foram para o inferno temporário. Até um certo ponto, tem sua razão. Mas veja, eu acho que hoje, quando nós vivemos só com aranha, você está entendendo, com barata, com formiga, é muito melhor do que brontossauro, mastodonte, aqueles negócios todo bravos que havia por todo lado. Tiranossauro. Agora, eles não souberam a troca, eles não gostaram da troca. Então vão voltar para ver o que faz. Não é fácil isso não. Pensando bem. Alguém aí se interessa em trocar as bactérias que tem por mastodontes? Um ecossistema completo. Podia terminar tudo que ela continue existindo muito bem. Lá. Não é isso. A primeira defesa bélica que foi criada na vida humana foi da bactéria. Muito antes da formiga, muito antes das abelhas, muito antes desses bichos todos que tem por aí. Bactéria é um negócio sério, agora é um princípio consciencial, não adianta ir contra. Falando em heresia, esses dias eu estava assistindo um documentário, uma exposição de um pastor sobre o darwinismo. E eu fiquei atento só para ver aonde ele ia chegar. Você tem paciência, parabéns. Não, e aí... Ver um pastor... Não, mas aí ele começou... Tem muita gente aqui que não tem mais essa paciência. Ele começou a culpar o darwinismo pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial e pelo comunismo. Nos argumentos mais absurdos. Isso me chamou a atenção, mas depois, quando eu fui concluir, eu desliguei, porque era uma heresia demais. Agora, gente, qual é o maior aparelho que tem na vida moderna? Você sabe qual? Eu estive estudando e filosofando sobre esse aspecto e achei que é o máximo. Tem um aparelho superior a todos os outros. Aparelho mais moderno, mais avançado que tem, o melhor de todos, qual é? Existe um para mim que é superior a todos os outros. Não é todo mundo. Vocês não sabem? Posso falar? Controle remoto. Controle remoto é o maior aparelho que já fizeram até hoje. É simplesmente impressionante. Não, resolve tudo em silêncio, porque ele tem um negócio que você pode colocar lá, o muting, quer dizer, o silêncio. Coloca calado, mudo. Não faz nem barulho. E você pode ver tudo por fora, nos bastidores,
ninguém percebe o que você está vendo, você desliga a hora que você quer. Gente, controle remoto é uma coisa impressionante. Ainda não fizeram a filosofia do controle remoto. Eu acho que precisava de escrever um tratado sobre o controle remoto. É uma coisa impressionante. Você, por exemplo, você está vendo um filme aí, você se envolve com aquilo se você não tiver cuidado. Às vezes uma bobajada enorme. Você desliga aquilo, acabou tudo. Você entrou dentro do paraíso, saiu do inferno. Na hora. Veja, controle remoto. Agora uma coisinha só de apertar. Isso é o máximo. Eu acho que seria bom você estudar um controle remoto. Agora, o melhor da história. Existe um controle remoto melhor do que os outros. Você sabe qual, né? Controle remoto universal. Ele manda em tudo e serve para todo tipo daquele tipo de aparelho. Por exemplo, o universal serve para qualquer marca de aparelho de ar-condicionado. Você põe e ele funciona. É só mexer. O bom mesmo serve para tudo. Então ele fala a linguagem internacional. Além de ser o maior, ele é o maior poliglota que tem. E por aí vai. Precisa de alguém fazer a filosofia do controle remoto. Até hoje, tudo falado do controle remoto é pouco. Mas uma pesquisa que fizeram recentemente, que o equipamento mais moderno que existe, foi definido aí, é o smartphone. Que deu na cabeça. O smartphone, o telefone. Ah, sim, o smartphone. Que é o equipamento mais importante que inventaram aí. O controle remoto é engolir. Professor, é um pseudo-controle remoto. Por quê? Porque a gente controla, muda de canal, para de assistir, mas a gente não tem controle ainda sobre o conteúdo que está lá dentro. O que as TVs acabam colocando. Mas não interessa. Então, ainda você ficar livre daquilo é uma bênção. É verdade. Você faz o desassédio e chama-se desassédio automático. E a gente paga, né? O maior desassediador automático que eu já encontrei até agora foi o controle remoto. Me arranja outro. Certo. Desassediador automático. Escuta, nós esperamos então mais 500 verbetes da sua parte, isso é muito boa, hein? Fica firme. Nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 47 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 24 perguntas online. Temos os recados da Neida sobre oficina e simpósio de parapedagogia, a Michele sobre o ECP2 e o Eduardo sobre o curso Higiene Consciencial. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidar os professores e professorandos de Conscienciologia a participar da oficina para produção de atividades parapedagógicas, que vai ser promovida pela Reaprendência. O objetivo dessa oficina é capacitar professores e professorandos na elaboração de atividades institucionais parapedagógicas, a exemplo de curso, elaboração de curso, por exemplo. Este evento vai ser realizado de 8 a 11 de outubro, na próxima semana. E o horário é das 15 às 18 horas. Local, sala de aula da Reaprendência, que é no pavilhão compartilhado do CAEC. E o preço promocional é de R$ 70. Inscrições são realizadas na recepção do CAEC. Aproveitamos também para divulgar o primeiro simpósio de parapedagogia, que acontece dias 12 e 13 de outubro, sábado e domingo da próxima semana. Então vão haver 2 conferências e 4 mesas de debate. Nós destacamos na primeira mesa de debates a palestra do professor Regson, que vai ser sobre observação de aula como método de aprendizagem e autorreflexão docente. Então, maiores informações na recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652. Participem, estão todos convidados. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui reiteradamente convidando a todos para participar do ECP2 de Buenos Aires. Hoje eu gostaria de evidenciar a importância do reciclante no curso ECP2. O reciclante que vai diversas vezes no curso ECP2 consegue aprofundar mais e consegue entrar mais na assistência que é feita nesse curso.
Então, as pessoas que vêm fazendo o curso, atualmente nós temos aí mais de 260 SCP-2 realizados, elas tiram muito proveito, principalmente dentro do mater pensene do curso, que é a desperticidade. Então, aquelas pessoas que têm vínculo com essa ideia, principalmente agora com a questão dos 3 anos de desperticidade, possam pensar se não tem afinidade com essa turma de Buenos Aires e vir se somar a nós, né, trazer as suas energias, compor esse grupo que está indo. Várias pessoas estão indo do Brasil para Buenos Aires, inclusive ainda há possibilidade de compras de passagens em preços promocionais. Nós estamos oferecendo todo o suporte, a ajuda que a pessoa precise para efetivar a sua inscrição, comprar a sua passagem, enfim. Podem contar conosco para o que vocês precisarem. O telefone principal de contato da equipe no Brasil é 21 02 14 48, que é o telefone aqui de Foz do Iguaçu, o DDD 45. Meu nome é Michele, eu vou estar coordenando essa turma. A professora Adriana Lopes é a EPICOM responsável e vocês estejam à vontade para nos procurar a qualquer momento, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC convida para o curso Higiene Consciencial. O curso inicia agora dia 5, na sexta-feira, e ele termina no dia 7, no domingo. Nós estamos com o preço do curso, são 3 parcelas de 90 ou à vista R$ 250. É um investimento relativamente baixo para ter a oportunidade de trabalhar a higiene consciencial. A higiene consciencial, ela é um fator importantíssimo relacionado ao desenvolvimento do parapsiquismo, até para que se perceba os heteroassédios, as influências externas. Sem higiene consciencial, não é possível uma autorreflexão de alto nível. Então convidamos a todos e informamos também que no domingo temos um campo de energia, que está dentro do curso, que é o campo homeostático de asepsia intraconsciencial. É um trabalho de campo promovido pelo EPICOM. Nós temos o EPICOM professor Rui Bueno, assessorado pelo professor Eduardo Martins, que vão estar à frente desse trabalho. Serão trabalhadas também as distorções cognitivas e os esquemas disfuncionais. É um material muito rico aí para promover a oportunidade da higiene consciencial. Maiores informações, telefone 35252652 no CAEC. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Empreendedor Conscienciocêntrico, a especialidade Conscienciocentrologia, de autoria da professora Grace Ataíde. Obrigado pela sua presença e até amanhã.